nós tínhamos então o fundacionismo e o coerentismo. Eles postulavam, né, então, propriedades relacionais das crenças. Né? As crenças elas podem ser coerentes umas com as outras, caso no qual nós temos uma propriedade relacional de uma crença. E as crenças podem, os fundacionistas postulam, né, a existência de crenças que são básicas, seriam fundacionais, elas estariam no fundamento de todas as outras. Né? Todas as outras seriam justificadas a partir dessas crenças básicas. Então, em última análise, elas estariam justificadas a partir dessas crenças básicas. O que a epistemologia das virtudes faz é mudar esse foco, colocar o agente antes da crença. Tá? Ele se torna o foco primário de avaliação epistêmica. Tá? Da mesma forma, algo semelhante acontece na ética das virtudes. Tá? Assim como na epistemologia das virtudes, tem algo semelhante acontecendo na ética das virtudes, que coloca o caráter do agente na frente da ação do agente. Então, se uma ação é boa ou não, isso vai ser explicado na ética das virtudes a partir do caráter do agente que age. Né? Então, algo semelhante acontece aqui, onde o sujeito que crê, ele se torna o foco primário de avaliação epistêmica e as crenças se tornam aí um foco já secundário. Né? Bom, uma ressalva, os epistemólogos das virtudes, como a gente viu na passagem do artigo do Sousa, né, eles também querem entender o conceito de virtude intelectual de um modo que reconheça o ambiente em que o agente se encontra e a sua comunidade, né, epistêmica, como sendo, então, contribuidores importantes para o valor epistêmico das crenças e a avaliação epistêmica do sujeito. Então, por exemplo, né, uma criança que brinca de esconde-esconde na condição de pegador pode ter uma visão excelente. Isso a gente vai ver na concepção que o Sousa propõe, né, de virtude intelectual. A visão excelente é uma virtude intelectual. Pode parecer, nesse primeiro momento, muito estranho, muito elogioso demais, né, falar em virtudes intelectuais, no sentido a pessoa tem uma boa visão, né, mas entra perfeitamente cabível falar numa concepção que o Sousa tem, a gente já vai ver que concepção é essa, é totalmente cabível falar de uma visão excelente como uma virtude intelectual. Tá? Então, a criança em questão pode ter uma visão excelente, o que pode ajudar ela a identificar a pessoa que está escondida em determinado lugar. Mas, se ela estiver brincando numa rua com péssima iluminação, então, note aqui o peso do ambiente, né? A capacidade dela de enxergar bem fica comprometida. Então, o ambiente tem um peso importante para entender essas virtudes intelectuais, a operação dessas virtudes intelectuais. Né? Uma outra ressalva que eu quero destacar é que nem todos os epistemólogos das virtudes estão preocupados em explicar o que o conhecimento é. Tá? Então, a ideia de que o agente epistêmico é a fonte primária do valor epistêmico de suas crenças, ela pode parecer descartável para alguns epistemólogos das virtudes. Tá? Nem todo epistemólogo das virtudes está tentando responder aquelas questões mais tradicionais da epistemologia, né? O que é o conhecimento e o que nós sabemos. Bom, então aqui chegamos em uma parte importante para entender o que é a epistemologia das virtudes, que é para a gente ter um panorama das divisões da epistemologia das virtudes, que é a questão como os epistemólogos das virtudes concebem a sua investigação, seja em termos de propósitos, né, aquilo que eles pretendem, né, o que é pretendido com a sua investigação, seja em termos de objetos de estudo, aquilo que vai ser alvo da sua investigação, seja em termos de métodos, né, o como eles vão investigar, né, a maneira como eles vão investigar. Bom, evidentemente, os epistemólogos das virtudes creem que a noção de virtude intelectual desempenha um papel relevante para o estudo da vida humana em seus aspectos intelectuais. Do contrário, eles não seriam epistemólogos das virtudes, né? Eles não enfatizariam a noção de virtude intelectual. Mas aí a questão que cabe colocar é quão relevante é o papel que a virtude intelectual desempenha na vida intelectual. Então, é a virtude intelectual fundamental para a aquisição de conhecimento ou ela é apenas importante, ela cumpre um papel apenas auxiliar? Então, essa é uma questão que o epistemólogo das virtudes pode se deparar se ele quer, por exemplo, explicar o que é o conhecimento em termos de virtudes intelectuais. Uma outra questão que eu coloco aqui, né,
A virtude intelectual é fundamental para o amadurecimento intelectual da espécie humana, da nossa espécie, ou ela é apenas importante, um ingrediente apenas? Então essa é uma questão, né, se está mais ligada aí o projeto da recomendação, né, recomendar normas de conduta intelectual para a gente se aprimorar intelectualmente, né? Ou ainda, né, o que a gente vai focar aqui no curso, né, é a virtude intelectual o fim epistêmico fundamental da educação ou é apenas um dos fins epistêmicos importantes da educação? Como é que a gente encara isso, né? Então veja que, de um lado, uma resposta para a primeira parte da pergunta, né, se ela é fundamental, é uma resposta mais forte, né, mais ferrenha em relação ao papel das virtudes intelectuais na vida humana. Por outro lado, né, se a gente responde dizendo não, é importante, mas não é fundamental, ou pelo menos não é tudo que é importante, não é tudo que importa, aí a gente já está dando uma resposta um pouco mais modesta, mais moderada. Bom, essas são só algumas questões. Elas estão intimamente relacionadas com os diferentes escopos de problemas epistemológicos que a gente classificou anteriormente, né? O projeto da explicação, o projeto da recomendação, por aí vai. Bom, aqui, né, vale dizer, então, tendo em vista, né, esses diferentes escopos de problemas em epistemologia, a gente pode já oferecer aqui uma classificação de como os epistemólogos concebem a sua investigação, em termos de propósitos, né? Então, e também em termos como a gente vai ver aqui, né, em termos de objetos de estudo, né? Como os epistemólogos das virtudes eles se interessam por abordar diferentes problemas em epistemologia, pode-se identificar dois principais ramos da epistemologia das virtudes no que diz respeito ao seu escopo de problemas. Tá? A saber, o que poderíamos chamar de conservadorismo das virtudes, que se concentra, e aqui eu estou me usando aqui de um termo, de dois termos, eu vou me usar aqui de duas expressões cunhadas pelo Jason Behr, tá? Mas de uma maneira um pouco diferente, eu já vou explicar isso. Então, de um lado, nós temos o conservadorismo das virtudes, que vai se concentrar nos projetos da explicação e reivindicação, e o que poderíamos, do outro lado, chamar então de autonomismo das virtudes, que é como o Behr classifica, como o Behr cunha, tá? Como o Behr chama. Que vai se concentrar, então, eu estou dizendo aqui de uma maneira talvez um pouco grosseira, né, no projeto da recomendação. Bom, por que eu estou me usando aqui da classificação que o Behr propõe, mas ela tem algumas diferenças importantes que vale destacar. Em primeiro lugar, o Behr, ele, quando propôs essa classificação em conservadorismo e autonomismo das virtudes, ele estava falando especificamente de epistemologia das virtudes com enfoque no caráter, tá? Aquilo, né, no caráter intelectual das pessoas, né? Em virtudes como honestidade intelectual, curiosidade intelectual e por aí vai. Enquanto que eu até aqui estou assumindo uma concepção mais ampla, tá, de epistemologia das virtudes. E vale também dizer, né, que o Behr chama de epistemologia tradicional, né, os projetos da explicação e reivindicação. Fazem parte, então, do que o Behr chama de epistemologia tradicional. Mas, como eu gosto de enfatizar, né, o projeto da recomendação, como eu proponho aqui para que a gente chame, ele também é um projeto tradicional. Né? Ele faz parte da história da epistemologia, das preocupações que os filósofos tiveram ao longo da história. Bom, dito isso, né, a epistemologia, então, das virtudes, ela poderia ser dividida em conservadorismo das virtudes e autonomismo das virtudes. O conservadorismo das virtudes pode ser subdividido em conservadorismo forte e conservadorismo fraco. Tá? E o autonomismo das virtudes pode ser subdividido em autonomismo radical das virtudes e autonomismo moderado das virtudes. Tá? O conservadorismo forte das virtudes, ele promete explicar o estatuto epistêmico positivo, ou seja, o grau de justificação epistêmica que uma crença tem, exclusivamente em termos de virtudes intelectuais. Tá? Então, a proposta é forte porque se propõe a explicar o conhecimento e
e a justificação epistêmica exclusivamente em termos de virtudes intelectuais. Tá? Por outro lado, o conservadorismo fraco ele promete que as virtudes intelectuais desempenham um papel auxiliar na resolução de problemas aí relacionados aos projetos de explicação e o projeto da reivindicação. Tá? Então, aquela questão, né? A virtude intelectual é uma noção fundamental para a aquisição de conhecimento? Ela é fundamental, ela desempenha um papel fundamental na aquisição de conhecimento ou é um papel importante, né? Embora não fundamental? É um pouco essa questão que está sendo colocada aqui. O conservadorismo forte entende que ela é fundamental. A gente explica o conhecimento em termos de virtudes intelectuais. Completamente, exclusivamente, né? Enquanto que o conservadorismo fraco é uma posição mais modesta. Né? Ele propõe, não, é importante, mas cumpre aí um papel auxiliar, né? Para explicar o que é o conhecimento. Bom, já o autonomismo radical, né, das virtudes, como também sugere o nome, né, ele é forte, ele promete substituir ou erradicar os projetos de explicação e reivindicação por novos rumos de pesquisa em epistemologia. Tá? Então, o autonomista radical ele não quer mais saber da questão o que é o conhecimento, o que nós sabemos, os desafios do ceticismo, chuta isso e segue outro rumo. É radical por isso, né? Por isso mesmo radical. Enquanto que uma versão mais modesta, mais moderada de autonomismo, promete aí complementar a epistemologia, por assim dizer, tradicional, com novos rumos de pesquisa em epistemologia. Não promete, então, substituir ou erradicar, apenas complementar. Tá? Exemplos de conservadorismo das virtudes. Virtues of the Mind, da Linda Zagzebski, né, e o The Inquiry Mind, que fazem parte aí da nossa bibliografia primária. Tá? Na parte 3 desse livro, do Virtues of the Mind, Virtudes da Mente, da Zagzebski, se mostra aí, né, o que Ber, né, cunhou então de conservadorismo forte das virtudes. Aqui eu vou estar usando os exemplos que o próprio Ber usa, que são de fato a epistemologia das virtudes focada aí na noção de caráter intelectual, tá? Nas virtudes de caráter intelectual. Então, por outro lado, a monografia do Ber, The Inquiring Mind, a mente investigadora, né, a mente indagadora, ela oferece um exemplo do que ele próprio, né, entende como sendo o conservadorismo fraco das virtudes. Aí tem os capítulos 3 a 5, onde ele desenvolve esse conservadorismo fraco. Já como exemplos de autonomismo das virtudes, o Ber usa o exemplo desse livro, do Jonathan, eu não tenho certeza como é que pronuncia o sobrenome dele, é Vanvi, alguma coisa assim, eu não tive acesso a esse livro, tá? Eu nunca consegui acessar ele, nunca tive acesso a ele, mas esse livro, então, ofereceria então, um exemplo de autonomismo radical das virtudes. Enquanto que esse livro abaixo, Epistemic Responsibility, que é a primeira obra a desenvolver uma epistemologia das virtudes, vejam que é publicado 7 anos depois do artigo do Sousa, né? Da Lorraine Cole, uma filósofa que oferece, então, esse livro ofereceria, então, um exemplo do que seria um autonomismo moderado das virtudes. Bom, então, assim, fica claro, né, que há uma série de assuntos que são cabíveis de serem investigados sob a perspectiva da epistemologia das virtudes. Você pode falar sobre sabedoria, você pode investigar o que é o conhecimento a partir da noção de virtude intelectual, o que é o entendimento, o conhecimento por testemunho, a ciência, a educação, o debate público. Estou dando alguns exemplos, dentre vários outros. Né? Por sua vez, em termos de métodos, né, os epistemólogos das virtudes eles parecem se apoiar aí em diferentes métodos. Há uma pluralidade de métodos usados na epistemologia das virtudes e na epistemologia de um modo geral. Bom, alguns adotam os métodos já tradicionais em epistemologia, como, por exemplo, testar intuições a partir de casos apresentados por meio de experimentos mentais, experiências de pensamento, enquanto que outros aí preferem se apoiar mais no diálogo com a pesquisa empírica, né? Especialmente em diálogo com a psicologia experimental. Bom, vale a pena, talvez, falar um pouquinho, né, sobre
experiência de pensamento e psicologia experimental. Talvez alguns de vocês nunca tenham ouvido falar, né? Então, assim, uma experiência de pensamento, ele é um cenário hipotético que é usado muitas vezes, né? Que é concebível, que a gente consegue conceber. E os filósofos usam, né? Eles descrevem, então, cenários hipotéticos para testar certas ideias ou para tirar certas conclusões. Seja conclusões como contra-argumentos em relação a uma tese, uma intuição, alguma coisa do tipo, seja para favorecer uma ideia. Então, uma intuição, uma tese, né? Bom, já a psicologia experimental, né, ela faz estudos, digamos assim, de psicologia, fazendo experimentos, né, especialmente experimentos laboratoriais, né, poderíamos dizer. Tá? Essa é a diferença. Aqui, experiência de pensamento não tem a ver com psicologia experimental. Tá? Experiência de pensamento é usada, inclusive, por físicos. Né? Na física existem muitas experiências de pensamento, o demônio de Maxwell, o gato de Schrödinger, o demônio de Laplace, e assim também na filosofia, né? Nós temos, os filósofos usam muito experiência de pensamento para testar aí teorias. E a psicologia experimental faz pesquisa empírica propriamente dita, né? É uma experiência, é um experimento propriamente dito, né? Não é um experimento mental. Bom, aqui, né? Então chegamos na última questão, que é como os epistemólogos das virtudes concebem a noção de virtude intelectual. Essa também é uma questão importante para a gente ter um panorama de um outro tipo de divisão que surge na epistemologia das virtudes. Tá?